Algum tempo atrás eu preguei na quinta-feira aqui e eu mencionei que eu tinha escutado um pregador que foi questionado sobre os 10 mandamentos. E nós vamos falar hoje sobre o amor. Mas antes disso eu quero fazer esse relato daquilo que eu escutei desse grande pregador, um homem muito conhecido. E aquilo tocou muito a fundo, e eu trouxe para a luz da nova aliança, eu trouxe para a luz do amor, a luz da graça, esse mesmo paralelo com a minha vida, e percebi que é a mesma coisa. E eu quero ler para vocês, se possível botar na tela, Romanos capítulo 13, versos 8 e 9. Você pode ler aqui, não precisa abrir sua Bíblia não. E se você tiver alguma coisa para anotar, sente mais aqui na frente que tem mais luz, que você quiser anotar alguma coisa. E diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois a quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Agora vamos na minha tradução: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Nós temos aqui um paralelo entre a graça do Senhor e a lei. Dentro do amor está contido a lei. Dentro do amor do Senhor, lá dentro dele está a lei. E eu escutando esse pregador, eu escuto muita mensagem. Hoje em dia tem muito material para a gente escutar. Quem quer se alimentar de palavras profundas, quiser alimentar a sua alma de palavras de conhecimento, de revelações do Senhor, a internet, o YouTube, como dizem aí, está recheado de palavras maravilhosas, de revelações grandiosas para a nossa alma, para a nossa vida, de grandes homens, de grandes mulheres do Senhor, que Deus tem revelado, palavra da graça. E aí ele questionado, eu já mencionei aqui em outra quinta-feira, mas uma pequena pincelada, eu vou um pouquinho mais profundo sobre o que ele falou e sobre o questionamento no qual ele foi questionado, e ele pôde responder, para depois entrar na segunda parte, que é a parte realmente do amor. E ele questionado por uma pessoa, ele chegou, reverendo, uma pessoa chegou para ele, e eu me coloquei no lugar dele também, e percebi que eu era igual, e nós somos todos iguais. Ele: reverendo, como é que você está nos 10 mandamentos? Eu já mencionei isso aqui uma vez. Porque eu, reverendo, eu estou bem, eu estou com 8 já cumprido, e até eu morrer, eu acho que os 2 eu estou certinho com o Senhor. E o Senhor, reverendo, como está? E ele olhou para o rapaz e disse assim, e esse pastor é um pastor muito conhecido, muito consagrado, e ele disse assim: ô meu querido, eu caio em todos. Eu reprovo em todos. Se tivesse agora uma prova, um vestibular do céu, neste momento eu cairia em todos. E aí ele foi mencionando os 10 mandamentos para esse rapaz. Não terás outros deuses diante de mim. E por Deus, eu não tenho nenhum Deus diante de mim. E eu comecei também a me colocar no lugar desse reverendo. Nós não temos nenhum outros deuses diante de nós. Mas dadas as circunstâncias da vida, no dia a dia da nossa vida, há momentos, há circunstâncias, há ocasiões que outras pessoas, outras coisas, dinheiro, carreira, futuro, se coloca no nosso coração maior do que Deus, tomando o lugar de Deus na minha vida, e eu caio nesse primeiro mandamento. E ele falou assim: não farás imagem de escultura. Na minha casa não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma vela, não tem nenhuma patuá, uma folha de arruda, não tem um sal, uma pimenta, uma folhinha ungida, nem mesmo um lencinho umedecido pelo suor do pregador. Mas dadas as circunstâncias da minha vida, eu não tenho nenhum ídolo, mas dadas as circunstâncias da minha vida, eu projeto meus olhos para homens que eu admiro e acabo querendo ser igual a eles. E nesse momento eu estou colocando ele como um ídolo da minha vida. E eu caio nesse segundo mandamento também. Aí ele fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E essa eu também caio muito forte. Porque eu não falo o nome do Senhor em vão. Eu não coloco o nome do Senhor em brincadeiras. Eu não faço isso. Mas quantas vezes, isso ele falando, e eu vou falar por mim também. Quantas vezes eu já preguei coisas no passado, de 25 anos de ministério, ele de 40 anos de ministério, 50. Quantas vezes eu já preguei coisas dizendo que Deus que disse, e na realidade hoje nos envergonhamos de ter dito aquilo. E eu vou falar uma para vocês, eu já falei que era pecado ir no cinema. E já ensinei pessoas assim, e disse que era Deus que estava falando.
E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acha que Deus está falando com a gente através de um sentimento e fala para as pessoas, e muitas vezes a gente percebe que não é Deus falando, e nesse mandamento caímos. E aí ele fala, lembra do dia de sábado para santificar, e ele fala assim, eu nem sei o que é isso. Porque eu nasci na nova aliança, e na nova aliança todos os dias são do Senhor, ou escolhe um dia, e eu não sei o que é guardar o sábado. Caí mais nesse. Honra teu pai e tua mãe. E ele diz, como é que eu vou mensurar o que é honrar um pai e uma mãe? Honrar um pai e uma mãe não é somente ir visitá-lo no final de semana para almoçar com ele, ou estar um dia ou outro. E eu mesmo passei agora por um momento que meu pai faleceu, minha mãe hoje está sozinha em casa, ela no momento deve estar na igreja dela, mas de vez em quando eu vou na casa dela à noite, não tem ninguém, e é isso que ela se depara quando ela chega em casa, ela está sozinha numa casa grande, sem ninguém, nenhum cachorro. E será que eu estou honrando? E no meu coração eu vejo que eu caio nesse também, assim como o reverendo. Não matarás. Meu Deus, pode correr a ficha da polícia nos cartórios, em tudo quanto é lugar. Nunca matei ninguém, nunca assassinei ninguém. Mas a Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua. E por quantas vezes eu posso ter matado uma pessoa com uma flechada da minha boca? E nesse eu caio também. E ele foi decorrendo. Não adulterarás. E ele fala assim, lá, existe no Sermão do Monte uma frase específica pelo adultério. E ele fala assim, se com um olhar tu já cobiçasse a mulher, no seu coração tu já adulterou com ela. Porque Deus vê o interior, Deus vê o coração. E ele caiu nessa também, o reverendo consagrado. E ele pregando. E ele fala assim, não furtarás. E eu nunca furtei ninguém, mas quantos sonhos eu já roubei do coração das pessoas, dizendo que elas não iam conseguir, que isso era loucura, e eu caio nesse também. Não dirás falso testemunho, não mentir, né? E eu não minto para ninguém, mas quantas vezes a gente maqueia a verdade, fala de uma maneira mais branda para não machucar a pessoa, e fala de uma maneira que a pessoa nem sabe o que tá se passando, porque a mentira, ela é a única invenção do capeta, e a mais perfeita, porque quando a gente mente, a pessoa que nos ama acredita, e fica tudo bem. E por último, não, se a gente cair em todos, passar em todos, não, isso aí eu não faço nenhum. Deus bota um último mandamento, que basicamente cai todo mundo. Não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o marido do teu próximo, o lugar dele na empresa, não cobiçarás o lugar dele na igreja, não cobiçarás o lugar do teu irmão na família, não cobiçarás a roupa dele, a calça dele, o carro dele. E quantos momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente diz, eu queria ter aquela casa, aquele carro, aquele lugar. Aquele lugar deveria ser meu por honra. E quando eu olhei essa passagem que ele foi citando os 10 mandamentos, um homem consagrado daquele, um homem conhecido daquele, e ele foi olhando e falando, e fez-me ver o quanto Deus nos amou, e o quanto Deus nos perdoou. Porque se a gente olhar no nosso dia a dia, nas vicissitudes da vida, nos labirintos que a vida nos emprega, nos problemas, nos sofrimentos, em algum momento nós deixamos aflorar o homem interior. E aí Deus se faz presente com a sua graça, nos lavando com o seu sangue, o nosso pecado, nos deixando livre. Por isso que a palavra de Deus fala, a nada deveis a ninguém, você não deve nada, Jesus pagou tudo. Você só deve o amor, e o amor, ali está a lei. E aí eu peguei esse paralelo que ele fez com os 10 mandamentos e trouxe para o livro de Romanos 13 e comecei a olhar para mim mesmo sobre o perfeito amor, o amor que Deus quer que a gente tenha. E 1 Coríntios 13 fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e o meu corpo a ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria.
O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí eu, pegando a palavra desse pastor, comecei a olhar para mim mesmo e comecei a perceber e ver se eu tinha o perfeito amor de Deus no meu coração. Apesar que Jesus mora no meu coração, eu fui ver se eu praticava esse amor. E eu fui procurar no dicionário os significados de cada palavra, para entender aquilo que eu estava lendo, porque tem palavras que a gente entende de uma maneira e a outra, e a Bíblia fala que o amor é sofredor. E a primeira coisa que ele fala é que o amor é sofredor. E o que é uma pessoa sofredora? Uma pessoa que vive a sofrer? Não. Sofredor é aquele que sofre com coragem sem se queixar. E quantos momentos da minha vida passei por problemas difíceis e me queixei e reclamei para Deus e culpei a Deus. E eu vi que eu caí nessa parte em alguns momentos, em algumas situações da minha vida, eu caí nessa parte do amor. O amor é benigno. E o que é ser benigno? É ser afável, é ser favorável, é ser suave e bom. O amor é bom. E quantas vezes eu não fui bom? Quantas vezes eu dei uma buzinada forte no carro quando eu passei, que a pessoa me fechou, aquela buzinada, apenas por um erro que a pessoa não percebeu. O nosso dia a dia está recheado de coisas que nos desviam do perfeito amor, que nos desviam do amor daquele que Deus quer que a gente tenha. O amor não é invejoso, meu Deus, nós não somos invejosos. E de tanto que a gente aprende a palavra do Senhor, eu acho que o percentual de inveja que tem no povo de Deus é o menor do mundo. Mesmo assim, a dado momento, a dadas circunstâncias da nossa vida, que a gente olha para alguma coisa e fica sonhando com aquela coisa. O amor não é leviano. E aí entra uma situação muito complexa do interior, das mazelas do coração do homem. O amor não é leviano. Leviano é aquele que julga de leve. Ele joga uma pitadinha, ele joga uma setinha, ele joga uma língua com duplo sentido. Meu Deus, se a gente for olhar no nosso dia a dia, caímos também aí. O amor não é soberbo, orgulhoso. Eu quero falar para vocês que a soberba precede a ruína. A soberba, a pessoa que se acha, ela tende a cair. E quando a gente olha a momentos dados, as circunstâncias da nossa vida, que a gente acaba se achando melhor que as outras pessoas, ou mais santo, ou mais humilde, ou mais alguma coisa. O amor não é indecente. E aí quando a gente fala de indecente, a gente está sempre lembrando de situações de roupa curta, de alguma coisa da área de sensualidade. Mas não é isso não, não é só isso não, também é. O indecente não é indecoroso, que é desonesto, é obsceno também. E quantas vezes nas nossas vidas, nós com a nossa vaidade, nos tornamos indecentes. O amor não é interesseiro, que procede por interesse próprio. E a gente vai olhando o amor e vai citando cada uma das situações dessas. E vai olhando para dentro de si. E vai olhando Jesus lá dentro com o perfeito amor. Colocando de bandeja nos nossos corações. O amor não desconfia. O amor não é injusto. E quantas vezes, sem perceber, fomos injustos com o nosso amigo, com o nosso irmão, com nossos familiares, nossa esposa, nosso marido, nosso namorado, nossa namorada. O amor tudo crê, e aí começa talvez as três coisas que são mais difíceis para o ser humano e para aquilo que tem no coração dele. O amor tudo crê. E quantas vezes nós não acreditamos naquilo que o nosso irmão, nossa pessoa que está do nosso lado, fala conosco. O amor é paciente. Quantas vezes na minha vida eu perdi a paciência. E o amor tudo suporta. E quantas vezes eu não suportei a pessoa que está do meu lado. Quantas vezes lá vem o chato. Quantas vezes no meu coração. Quem no nosso dia a dia, na semana, não fala assim, meu Deus, aquele cara é muito chato. Quem sabe ele vai para outra igreja. Como diz o
pastor Cláudio Duarte, a pessoa que é chata, que é ruim, tem uma saúde irritante, nem doente a pessoa fica. Mas a Bíblia fala em Paulo, que Paulo fala assim: desgraçado homem que sou, aquilo que quero fazer, não faço, porque nos meus membros opera a lei do pecado. Mas no meu coração tem a lei de Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que a palavra do Senhor fala para a gente se aperfeiçoar no amor, porque exige que a gente entenda e coloque-se dentro de si o perfeito amor, e leia e entenda que Deus é bom conosco, que Deus sofreu por nós, que Deus não tem inveja nenhuma do ser humano, que Deus nunca foi leviano conosco, sempre foi verdadeiro. Deus não se soberbece sobre nós, Deus não se porta com indecência, Deus nunca teve interesse, Deus não desconfia de você nunca. Se você disser para Deus assim: eu vou fazer isso amanhã, Ele acredita. O Deus nunca foi injusto conosco. Deus sempre acredita, sempre teve paciência, e como tem paciência conosco, Deus. E Deus nos suporta ao ponto de nos amar e entregar o seu Filho por amor de todos nós. Por isso, nessa noite, o amor do Senhor vai derramar nos seus corações, para que a gente possa viver no perfeito amor e a ser aperfeiçoado no dia a dia no amor. E quando a Bíblia fala para sermos aperfeiçoados, é praticar o amor, esse amor aqui, uns com os outros, no nosso dia a dia, porque de nada devemos a ninguém, a não ser o amor.